Shalom, meus irmãos e minhas irmãs, estamos aqui para mais um devocional, e o nosso devocional está aqui em Daniel capítulo 4, indo até o capítulo de número 6. E o tema do nosso devocional é um contraste para refletirmos. O nosso texto base está em Daniel capítulo 4, verso 34, que diz: Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Queridos, por que eu coloquei o tema um contraste para refletirmos? Porque a vida do rei Nabucodonosor é algo interessante de se analisar. O que é um contraste? Contraste é pegar duas coisas semelhantes e verificar as diferenças que existem. Ao mesmo tempo, claro, são coisas semelhantes, mas possuem diferenças. Coisas que são bem próximas, aí você faz um contraste, coloca elas próximas e fala assim, poxa, são parecidas, mas isso aqui é um pouquinho diferente. Lembra que eu não estou falando iguais, eu estou falando são coisas semelhantes, mas que possuem diferenças, entendeu? Tranquilo até aqui? Pois bem. Então, o que eu quero comparar aqui? Eu quero fazer um contraste de Nabucodonosor com os reis de Israel. Eu acredito que esse texto, ele está registrado para que nós possamos fazer essa observação com relação aos reis de Israel. Nós vamos ver que os reis de Israel, eles tinham toda a sua vida pautada dentro de um contexto religioso, real, verdadeiro e correto com o que diz respeito aos princípios e mandamentos do Senhor. Nabucodonosor, mesmo sendo rei, comparando, fazendo aqui o contraste entre dois reis, mesmo sendo rei, ele não foi criado, não como os reis de Israel foram criados. Talvez nas riquezas, os dois tinham, entre eles, essas duas comparações, eu quero dizer, entre esses dois reinados, podemos dizer assim, mas Nabucodonosor não tinha esse conhecimento que os reis de Israel tinham com relação a Deus. Então os reis de Israel ignoraram muitas vezes quem Deus era, o que Deus fez, e mesmo às vezes pecando, mesmo sendo alertados, eles acabavam não mudando. Parece que eles faziam de birra para não mudar. Claro, a exceção a exceção dos reis de Israel que realmente fizeram aquilo que agradava o coração do Senhor. Foram poucos que assim fizeram, mas houveram, claro, muito mais que ignoraram a Deus. Mesmo passando dificuldades, mesmo sendo alertados, eles muitas vezes não mudavam. Como diz de alguns reis que diz que mesmo na sua doença não buscaram o Senhor, preferiam acreditar nos médicos, como por exemplo, em outras passagens dos reis, será mencionado sobre um rei nesse aspecto. Muito bem, com relação a Nabucodonosor, é interessante que, como o povo de Deus está lá na Babilônia, ele vai ter um sonho e ele vai ser alertado, ele vai ser alertado através do sonho, mas com a revelação, quero dizer, de Daniel, evidentemente. Daniel vai trazer a interpretação do sonho e vai fazer um alerta para Nabucodonosor, dizendo assim, olha, rei, se arrepende, deixa a tua maldade, ajuda as pessoas necessitadas, pratica a justiça. Ele ignora a revelação praticamente de Daniel e depois de 12 meses, depois de um ano praticamente, queridos, depois ele se exalta ali e aí vai se cumprir sobre a vida dele aquilo que Daniel falou, que ele comeria, pastaria como os animais no campo. E assim acontece com ele. E depois que termina o tempo que ele fica ali que nem um animal, seus cabelos crescem, a sua unha cresce, ele cai em si e glorifica o nome do Senhor, que foi o versículo 34 que eu li para você aqui. 34? O 34, do capítulo de número 4. Aí onde que eu quero chegar nessa mensagem apenas para concluir, que é o seguinte: tem coisas na nossa vida, queridos, que muitas vezes estamos passando e às vezes são coisas que não estão muito legais em nossa vida. E pasme, Deus sempre está nos dando sinais para que nós venhamos refletir e mudar. E eu quero deixar essa palavra para você exatamente nesse ponto. Ninguém pode dizer bem assim, eu estou passando por isso, mas eu nunca fui alertado. Eu estou passando por isso, eu estou passando essa dificuldade, mas Deus não usou ninguém para me alertar, Deus não falou comigo. Querido, se Deus falou com um rei ímpio, ele fala assim com o seu povo. Então eu quero deixar essa palavra para você. Não sei o que você está passando, talvez você esteja passando alguma dificuldade ou esteja prestes para passar por alguma coisa. Esteja atento. Deus, ele vai sim mostrar, seja em sonho, seja usando alguém, seja falando na Bíblia. Deus sempre está nos mostrando o que nós devemos nos corrigir para que venhamos assim fazer, para que venhamos desfrutar do melhor de Deus. Então, eu quero dizer para você que nessa hora, que você esteja atento. Talvez o que você esteja passando hoje, Deus está levantando pessoas, mas talvez estamos ignorando como Nabucodonosor fez. Daniel foi usado, revelou o sonho para ele, mas ele não deu a mínima para esse sonho. E se exaltou, não ouviu os conselhos de Daniel, as orientações de Daniel, e ele vai cair, ter que passar
passar por aquilo que ele não precisaria passar até reconhecer o Senhor. E aqui eu também falo mais uma coisa importante, que é o seguinte: Nabucodonosor é um exemplo para a gente também analisar. Tem um lado positivo na vida de Nabucodonosor, porque ele passou por tudo isso, mas no final ele reconheceu a Deus e glorificou o nome dele, se arrependeu, e eu creio que Deus pode ter salvo Nabucodonosor nesses últimos momentos da vida dele. E aí, queridos, o mais triste é que existem pessoas que são alertadas, são orientadas, são sacudidas, entram na prova, mesmo na prova, passando tudo, não reconhece o Senhor. Querido, que isso nunca aconteça comigo e nem aconteça com você. Tá passando luta, tá passando dificuldade, esteja atento. Deus está sempre mostrando para cada um de nós, sempre mostrando o que precisamos nos corrigir, o que precisamos fazer, como devemos agir, para que não venhamos nos tornar como que animais, né? Cegos, que não têm o discernimento das coisas. Que Deus nos livre, em nome de Jesus Cristo.